Bom, então nós começamos a aula de hoje falando aí um pouquinho de farmacotécnica de filtros solares, né, levando em conta uma situação problema. A gente levanta aí de um profissional chamada Flávia, é profissional de produção e desenvolvimento, né, P&D, de uma renomada indústria de cosméticos. Né? Imagine-se no lugar dela, ela vai trabalhar nos próximos anos em 3 projetos diferentes. Um protetor solar, né, o primeiro que vai ser desenvolvido, um creme para estrias e um creme para celulite. Então, a tarefa da Flávia é pesquisar produtos do mercado antes que o novo seja lançado. Para isso, ela inicia a atividade com as seguintes perguntas. Tá? O que deve ter um protetor solar? Né, quais as características? O que deve incluir nesse tipo de formulação? Quais são os tipos de protetores solar que estão disponíveis no mercado? O que a gente tem aí de demanda para esses produtos e o que eles oferecem para a gente aí no mercado, o que eles têm disponíveis? Quais são os tipos de radiação que esse produto deve proteger? Outra pergunta interessante que a gente deve focar aí. Qual que é o fator mínimo de proteção? A gente ouve muito falar sobre FPS, fator de proteção solar, mas será que a gente entende mesmo o que significa esse FPS? E nessa sessão a gente vai ajudar a Flávia a responder essas questões. Vamos lá. Vamos falar então de fotoproteção. Alguns conceitos gerais, o histórico desse produto e um pouquinho de legislação brasileira sobre esse produto. Vamos lá. O que são fotoprotetores? Né? A gente pode falar de maneira geral produtos que usam em sua formulação agentes que vão atenuar os efeitos maléficos da radiação solar sobre a pele. Então, são produtos que vão diminuir os efeitos da radiação. Então, para a gente entender o que esse produto faz, a gente vai ter que entender o que é radiação solar, o que chega para a gente e o que causa problemas para a nossa pele que a gente precisa tanto proteger. E quais são os produtos que a gente precisa utilizar para proteger essas radiações. Tá? Eles são bastante indicados para diminuir as chances de desenvolver câncer de pele, prevenção do fotoenvelhecimento e como prevenção e tratamento de dermatoses e outros. Né? Então, fotoprotetor é utilizado para tudo isso daí, para prevenir esses tipos de acometimentos da pele. Então, a fotoproteção não está associada apenas ao uso do protetor solar, mas também de roupas e acessórios aí que oferecem proteção contra o sol, bem como guarda-sóis e uso de óculos solares. Né? Então, toda roupa que protege ou que auxilia na fotoproteção é um meio de se fotoproteger. Né? Quando a gente fala fotoproteção, a gente está se protegendo de fótons, que são partículas que se valem da dualidade da matéria, né, entre onda e matéria, né, então elas são partículas que se comportam como onda, partículas energéticas que viajam nas ondas, chamadas de fótons. Esses fótons aí têm uma certa carga de energia que podem causar algumas complicações ao nosso organismo. Aqui a gente tem um quadro, né, já que a gente está falando de farmacotécnica de filtro solar, dos principais veículos usados nos fotoprotetores. Tá? Então, para a gente formular um fotoprotetor, a gente precisa de algumas bases, né, e a gente tem aqui como bases ideais, né, para cada tipo de pele, um tipo de base. A gente pode usar a loção cremosa, que é uma emulsão óleo-água, para peles normais e para uso em grandes áreas corporais. A loção ela é mais fluida que o creme e tem uma quantidade menor de óleo, então ela fica mais suave. O creme é uma emulsão óleo-água também, só que com uma quantidade de óleo maior. Ele fica um pouco mais rígido, né? Então ele fica um creme mais viscoso. Pode ser utilizado em peles normais a secas. A forma fluida, né, são aí emulsões óleo-água também, mas com uma quantidade bem maior de água, né, quase aí parecido com os leites, para peles oleosas. Né, você tem uma quantidade maior de água do que de óleo. Temos o gel, que são polímeros em base aquosa ou alcoólica, aí bastante utilizado para peles oleosas, ou o gel creme também, que são polímeros com a presença de fase oleosa para peles oleosas também.
definição de pele normal, pele seca e pele oleosa, existem inúmeras gradações diferentes entre essas definições. Então, se você tem uma pele seca, ela pode ser levemente seca, ela pode ser um pouco mais oleosa do que a pele de outra pessoa. Então, nós temos peles aí que transitam entre essas classificações. Por isso, a gente tem o gel, que ele é basicamente polímero com água, não tem nada de óleo. Para pele muito oleosa, a gente utiliza o gel. E o gel creme para aquela pele oleosa, que já não é tão oleosa assim. Tá? Ela pode aí receber uma quantidade pequena de óleo para dar uma certa emoliência. Temos a forma aerosol spray, que é uma emulsão, mas uma emulsão ou uma loção com uma base propelente, ou seja, está dentro de um frasco, onde ele vai ser expulso, né, na forma de spray, e aí ele é indicado para você passar em áreas pilosas, ou seja, uma área que tenha uma grande quantidade de pelos. Você pode passar o aerosol spray, né? Para quem já tentou passar filtro solar em uma área de perna ou de braço que tem uma grande quantidade de pelos, sabe o quanto é difícil. Ele gruda ali nos pelos e fica, né, aglomerado em um lugar só. Quando você passa o spray, ele sai, né, e cobre uma área bem mais facilmente. Temos aí as maquiagens, né, pó compacto, que tem a presença de pigmentos e filtro solar, que pode ser usado como maquiagem corretiva com proteção solar. A base para maquiagem, que é uma emulsão com presença de pigmentos, né? Então, utilizada para uso facial também como maquiagem corretiva com protetor solar. E os bastões, os sticks, né, que podem ser batons ou alguma combinação de cera para serem passados nos lábios ou no nariz também. Né? A gente tem aí várias formas farmacêuticas que vêm com fotoprotetores, né, com protetores solar. Muito dessas maquiagens utilizam-se também, se valem dos fotoprotetores para proteger os seus pigmentos. Tá? Quando você vê algo colorido, quando você vê um pigmento ou alguma coisa que tem uma cor reluzente, essa cor com certeza está reagindo com os fótons. Então, se a cor ela é vistosa, é porque ela está reagindo muito com os fótons e você consegue ver essa cor com mais intensidade. Tá? Então, o fotoprotetor protege o pigmento de se degradar nesse contato com os fótons. Né? Então, já serve como proteção para o próprio produto. Bom, falando um pouquinho de história, a gente vê que o Sol, o culto, né, ao Deus Sol, é antigo. Né? A gente tem aí os indígenas brasileiros também adoravam o Deus Sol e nas pirâmides do Egito tem o culto ao Deus Sol, né? Vários hieroglifos indicam isso. E o Sol realmente é o grande provedor da Terra. Tudo aquilo que a gente recebe de energia e essa energia é transformada em matéria, em massa, pelas plantas, né, através da fotossíntese, vem do Sol. Né? E aí depois tudo isso se transforma em bactérias, em gases que vão formar a atmosfera e tudo mais. Então, o grande provedor energético da Terra seria realmente o Sol, e eles não estão errados. Né? E saber se portar ao Sol sempre foi uma preocupação do ser humano. Tanto que a recomendação médica, existe recomendação médica para exposição aos raios solares. Tá? Uma das coisas bem interessantes que são favoráveis a essa exposição é porque nós temos mecanismos de síntese de vitamina D após a exposição ao sol. Então, nós conseguimos, né, provocar o metabolismo do nosso corpo a sintetizar a vitamina D a partir da exposição solar. E a vitamina D é muito importante para a fixação de cálcio nos ossos, né, para evitar aí a osteoporose. Bom, 7.800 anos antes de Cristo já se utilizavam produtos fotoprotetores à base de mamona, complementos de extrato de magnólia, jasmim e óleo de amêndoas também. 400 anos antes de Cristo, os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga utilizavam-se óleo de oliva e areia, desculpe, não aveia, areia, porque os jogadores eles tinham que competir nas competições totalmente nus, né? Porque não tinham roupas elásticas como nós temos hoje, né? Os colãs
que as pessoas utilizam aí nas Olimpíadas, não existia isso na Grécia Antiga. Então, os jogadores tinham que ficar completamente nus e, para proteger sua pele, eles passavam óleo de oliva e areia como protetor solar. Só que aí nos anos 20, até os anos 20, pelo menos aqui no Ocidente, né, a pele clara era associada a maior poder aquisitivo. Ainda tem gente que tem essa besteira racista aí, né, e vem dessas épocas, né, onde a pele clara é associada a maior poder aquisitivo, e as pessoas procuravam muito o clareamento. Tá? É até interessante a gente falar de mecanismos para clarear a pele, já que nós estamos falando de fotoproteção, e dos mecanismos para bronzeamento. Existem também mecanismos para clareamento de pele. Né? A gente vê aí um artista famoso, igual o Michael Jackson, né, que conseguiu, nos anos 80, clarear sua pele, revertendo aí sua condição de portador de vitiligo, né, clareando totalmente os pontos brancos da pele. Tá? Bom, mas em 1930, Coco Chanel, renomada estilista, gostava de se bronzear e ditou aí novos padrões de moda. Então, a partir dos anos 30, as pessoas começaram a achar chique ter a pele escurecida. Né? E a pele escura, ela não é simplesmente você escurecer a pele. Né? Você tem que manter a homogeneidade, você não ter manchas na pele é o interessante, né? Porque escurecer, escurece, mas você manter ela com o mesmo tom em todos os pontos, né, que é o mais difícil. Em 1944, o primeiro protetor solar eficiente, feito por Benjamin Green, observou aí queimaduras na pele de soldados que voltavam da Segunda Grande Guerra. Então, ele criou um protetor pensando nesses problemas que os soldados sofreram, né? Ficaram muito tempo expostos ao sol e criaram-se grandes queimaduras na pele por conta da exposição solar na Segunda Grande Guerra. Ele criou um protetor físico à base de petróleo. Né? Então, era como se fosse ali uma segunda pele. Né? O petróleo ele tem propriedades plásticas, né? E aí você consegue criar como se fosse uma segunda proteção para a pele à base de petróleo. Em 1950 surgem os protetores químicos, depois vou explicar para vocês as diferenças desses protetores físicos para os protetores químicos. Em 1960 surgem os protetores e eles ficam mais conhecidos, né? Cosmético é como se fosse produto de tecnologia que a gente tem aí, como por exemplo celular, televisão. Quando o produto é lançado, poucas pessoas têm condições financeiras de comprar. Né? As indústrias surfam nessa primeira onda de novidade. Então elas produzem menos e lucram mais, porque o produto tem um preço muito elevado. Né? Então as pessoas têm, aí, inclusive com produtos como filtro solar, em 1950 surgiu, mas não era tão conhecido. Nos anos 60, eles se tornaram aí mais conhecidos e cada vez vão ficando mais baratos e mais acessíveis. Tá? Em 1970, a Agência de Saúde Americana passou a recomendar o uso de protetor solar contra o câncer de pele e o envelhecimento cutâneo. Em 80, foi lançado o primeiro protetor UVA-UVB. E aí a gente segue até hoje com algumas pequenas melhorias. Com foco na legislação, nós temos a RDC de 1º de julho de 2012, que estabelece um regulamento técnico para os protetores solares, definições de fator de proteção solar, IFP-UVA, faixas do ultravioleta, UVA, UVB e UVC, e padrões de rotulagem, entre outros. A RDC 69, também de 23 de março de 2016, é uma lista positiva de substâncias fotoprotetoras, que estipula aí as concentrações máximas desses produtos. Então, mesmo que você tenha uma fórmula linda aí na sua cabeça, que você consiga formular algo totalmente novo, eles têm que estar dentro das concentrações estipuladas pela RDC 69. A RDC 69 estipula aí as concentrações máximas que você pode utilizar desses produtos.
Então vamos entender um pouquinho de espectro e a radiação ultravioleta e o efeito desse espectro na pele. Bom, a gente já falou que a luz solar é fonte de energia para o nosso planeta, e essa luz solar chega ao solo com radiações de diferentes comprimentos de onda. Algumas delas são nocivas à nossa pele, tá? E ao meio-dia a gente tem que a intensidade da radiação ultravioleta é maior, assim como no verão. No Equador, a radiação também é maior, porque a camada de ozônio no Equador é menos espessa. No Equador, a camada de ozônio é mais fina. Tá? Em lugares com maiores altitudes também tem uma menor atmosfera e, consequentemente, tem mais intensidade de radiação. Quando a pessoa sobe, por exemplo, no Monte Everest, que é o pico mais alto do mundo, ela vai com aquelas roupas e aqueles óculos de proteção, porque a radiação ultravioleta é muito mais forte pela diminuição da camada de proteção da atmosfera naquele local. Bom, então a gente falando de espectro e de radiação, a gente tem que entender o seguinte: nós não conseguimos ver muita coisa na radiação, tá? A gente tem aqui vários comprimentos de onda diferentes, desde raios cósmicos até frequências extremamente baixas. E aqui, esse pequeno intervalo aqui, ó, entre 400 nanômetros e 750 nanômetros, é o que a gente consegue enxergar. A gente consegue enxergar só esse pequeno espaço aqui, tá? Então vamos entender um pouquinho de comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? Deixa eu abrir aqui minha imagem, só para eu ver como eu estou aparecendo para vocês. Não vai dar certo assim. Opa, deixa eu voltar aqui. Bom, acho que não sei se vocês estão me vendo corretamente aqui na tela, mas acompanhem a minha mão, para vocês entenderem o conceito de comprimento de onda, tá? Aqui nós vamos trabalhar com dois comprimentos de ondas interessantes, com o comprimento de onda curto e o comprimento de onda longo, né? A gente tem comprimento aqui muito curto e muito grande, tá? Então, o que é um comprimento de onda? Imagina aqui no meu dedo, segue. Vamos fazer uma onda. Uma onda está aqui parada, ela sobe e desce. Esse movimento de onda de subir e descer cria um espaço. Esse é o comprimento da onda, né? O espaço dela sair do seu ponto inicial, subir e descer. A gente trabalha com onda é assim. Então, o comprimento de onda é esse espaço que a onda faz entre subir e descer. Tá? A luz solar chega através de nós através de uma radiação, e essa radiação vem ondulando, fazendo ondas. Tá? Então, existem ondas grandes e ondas curtas. Quando a gente fala em onda curta, de comprimento de onda curta, ela começa, sobe e desce, bem rápido. Então, comprimento de onda curta, né, é uma onda que vai, sobe e desce. Esse comprimento de onda fica curtinho. Entenderam? Só que fazer esse movimento de sobe e desce, ela precisa de uma energia muito forte. Então, ela vai estar em uma energia bem maior do que os comprimentos de onda longos. Comprimento de onda longo, acompanha comigo. Ele está aqui, sobe devagar e desce devagar. Então, ele tem uma onda grande. Tá? Então, a onda curta é como se fosse uma onda de um chicote. Ela vai, sobe e desce e tem bastante energia. Tá? E essa energia do comprimento de onda curto, tá? É o que vai danificar a nossa pele com a luz solar. Entenderam comigo? Então, comprimento de onda, a onda começa, sobe e desce, a gente tem um comprimento de onda. Isso, inclusive, tá? Fisicamente pode ser calculado. Tá? Você pode calcular comprimentos de onda. Por isso que a gente tem aqui no espectro, quando eu mostro o espectro para vocês, tá? Comprimentos de onda curtos e longos, porque isso foi calculado fisicamente, matematicamente.
tá? Esse comprimento, esse sobe e desce da onda. Tá? Então, comprimento de onda curto, sobe e desce bem rápido. Comprimento de onda longo, sobe e desce bem devagar. E aí você tem mais energia e menos energia, né? Vamos voltar aqui, tirar meu rosto daqui, que eu acho que eu já ensinei vocês, já aprendemos aí como é que faz. Bom, falando de comprimento de onda, então, tá? Temos aí muito curto e muito grande. Nós temos o espectro do visível no meio disso tudo, que é o que a gente enxerga. Aqui nos 400 nanômetros, nós temos a cor violeta. Comprimentos de onda menores que 400 nanômetros estão na faixa do ultravioleta. Isso significa que eles não são visíveis para o nosso olho humano, tá? E tem um comprimento de onda bem curto, mais energia e é nocivo para a nossa pele, tá? Pensa então que nós vamos ter que formular um produto que vai diminuir a ação dessa energia nociva do ultravioleta. E a gente enxerga também, entre o violeta e o vermelho, né, até 750 nanômetros. Acima disso, nós não enxergamos. Aí começa a faixa do infravermelho, ou seja, acima do vermelho, tá? Que não é nocivo para nós, tá? E essa faixa de comprimento, ela traz aquele calor que a gente sente da radiação solar. Nós estamos no Sol e sentimos o calor do Sol, boa parte desse calor é emanado pelas ondas infravermelho, né? A gente pode ver aqui, ó, que o infravermelho está num comprimento de onda bem próximo do radar, e logo depois vem as micro-ondas que são utilizadas aí para esquentar comida no forno micro-ondas. Tá? Nós temos também, depois do do ultravioleta aqui, ó, ondas bem mais curtas e mais energéticas, como o raio X, os raios gama e os raios cósmicos. Então, eu espero que vocês tenham entendido, pelo menos em parte, o que é comprimento de onda, o que é comprimento de onda curto, o que é comprimento de onda grande, e o que é que a gente tem que fazer no nosso produto para se proteger, que é se proteger dos raios UVA, UVB e UVC, que são comprimentos de onda curta dentro da linha aqui do ultravioleta. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem um esqueminha que mostra a radiação penetrando na nossa pele. Tá? A luz visível, que tem um comprimento de onda mais longo, ela penetra até na camada do tecido subcutâneo. Então, a luz visível, ela atravessa a nossa pele e consegue chegar no subcutâneo. O infravermelho também chega no subcutâneo. Tá? São ondas que passam aí a sensação de calor para a nossa pele. Tá? A partir do UVA, que são ondas mais energéticas, elas não penetram tanto, tá? E liberam sua energia onde elas param. No caso do UVA, aqui na derme, no caso do UVB, aqui na epiderme. Tá? Então, a UVA ela vem com uma energia, para aqui na derme, e essa energia é dissipada na derme. O que ocorre? Causa danos na estrutura da derme. Se isso for repetido por um longo tempo, você perde as estruturas de sustentação da pele pela radiação UVA. E aí você tem o fotoenvelhecimento. Nossa pele é como se ela tivesse estruturas rígidas que seguram o nosso rosto, principalmente de colágeno e elastina. O UVA destrói essas estruturas e aí você perde a sustentação e sua pele desce, ficando envelhecida. Tá? É muito comum você encontrar pessoas bastante envelhecidas, tá? Que estejam morando, por exemplo, à beira-mar. Né? Pessoas aí que trabalham na praia, como, por exemplo, vendendo geladinho na praia ou algum tipo de produto na praia. Você pergunta a idade para a pessoa, ela vai falar que tem 20, 25 anos, você olha, a pele dela, ela parece que ela tem mais de 40, 50 anos, até mais, dependendo da exposição. Então, tudo isso, radiação UVA. Qualquer radiação que atinja a pele pode ser refletida ou absorvida. Então, um ponto importante, né? A gente pode absorver essa radiação ou a gente pode refletir.
Na pele, a gente tem moléculas que absorvem o fóton. Essa molécula que absorve fótons, que é a molécula que absorve o fóton, é chamada de cromóforo. Esses cromóforos absorvem a energia, só que eles dissipam a energia no local, que pode causar alguns problemas. Esses problemas são, ao receber os fótons, esses compostos cromóforos vão reagir com as moléculas ao seu redor, gerando fotoprodutos, né? E aí produtos de oxidação de fosfolipídios, sínteses, como a de prostaglandinas, além de poder também causar alterações nos tecidos. O DNA é o principal cromóforo da pele, podendo resultar em mutações celulares malignas ao receber radiação ultravioleta na pele, né? E é interessante que a gente tem várias moléculas que absorvem a radiação cromóforas, e o DNA, uma molécula tão importante, é um cromóforo, né? E isso pode, né, essa energia dissipada ali nesse cromóforo, pode causar mutações. E aí por isso que está o grande perigo de ocorrer mutações na pele. Nossa pele é um mecanismo que está em constante renovação celular. Nós temos aí vários queratinócitos produzindo camadas e camadas de queratina, tá? Para que a nossa pele seja constantemente renovada. E essa renovação, se ocorre um erro no DNA e esse erro começa a ser replicado, né, no caso do câncer, né, isso vai alastrar na pele muito rapidamente, porque as moléculas estão em constante divisão. Tá? Não só os queratinócitos, mas também as moléculas dos folículos capilares. Essas moléculas aqui estão em divisão constante, divisão celular constante. Então, se ocorre um erro nessa divisão, algum problema de mutação errada, e essa mutação consegue se perpetuar, ela se alastra muito rapidamente pelo órgão da pele, né, que é o órgão pele, né, que é um órgão que está em constante renovação. Por isso, o filtro solar é tão importante, por isso tem tanto perigo em ficar se expondo inadequadamente ao sol. As ondas UVB interagem com a epiderme e as ondas UVA afetam camadas mais profundas, interagindo aí com fibroblastos dérmicos, diminuindo aí o que eu falei de sustentação da pele. A radiação ultravioleta pode provocar efeitos precoces também e também efeitos tardios. Aqui a gente tem um glossário, né, das coisas que nós falamos. Cromóforo é a molécula que absorve fóton. Ondas UVB é uma onda com comprimento de onda menor. Onda UVA ela já tem um comprimento de onda maior. Efeito precoce da exposição solar: eritema, queimadura, pigmentação ou bronzeamento. Efeitos tardios da exposição solar: fotoenvelhecimento e fotocarcinogênese. O eritema, né, a radiação UV é responsável por esse tipo de inflamação. Nesse caso, a radiação UVB, que é a que mais causa eritema, porque ela fica ali na epiderme. A radiação UVA causa menos por ter incidência menor, e o eritema aparece de 4 a 8 horas após a exposição da radiação, né, que é aquela insolação que a pessoa pega depois de ficar exposto muito tempo ao sol. A queimadura, como os demais tipos de queimadura, a solar pode ser de primeiro e de segundo grau. A pigmentação, a gente tem dois tipos de pigmentos na pele. A cor intrínseca, que é aquela que não pode ser mudada, né? A gente fala que não pode ser mudada, mas a gente sabe que quimicamente a gente pode alterar a cor da pele, tá? Por processos químicos, mas por processos naturais a gente não consegue alterar a cor da pele. E a cor que pode ser mudada por bronzeamento, no qual raios solares ou artificiais são usados para essa alteração. Você entra naquela câmara UV, né, e dá aquela fritada lá nos melanócitos para que eles produzam mais melanina. A fotocarcinogênese decorre da exposição excessiva à radiação UVB. A radiação UVB danifica proteínas e membranas celulares, causando estresse oxidativo. Também são observadas alterações no DNA pela absorção dos fótons dessa radiação. Porém, pesquisas recentes mostraram também a participação da radiação UVA nesse processo. O fotoenvelhecimento, que o envelhecimento da pele pode ser intrínseco por efeitos do tempo e da gravidade,
e extrínseco, por influência da exposição à radiação solar no decorrer do tempo. Nesse caso, é um processo inflamatório na pele, altera as características, e isso acontece devido à hiperplasia de fibroblastos, mastócitos, tiócitos e outras células mononucleares pela exposição ao sol. A proteção natural da pele, né, também chamada de melanina, que a gente tem uma ampliação, né, da célula, e esses pontos pretos, né, dessa tinta preta é a melanina. A melanina tem a função de dar cor e proteção, atua como um filtro solar para a pele. Produzida aí nas células chamadas de melanócitos, e ela também evita que a radiação ultravioleta penetre na pele, reflete ou difrata esses raios. Ela protege a célula, pois se mantém ao redor do núcleo. Então, o núcleo da célula tem uma camada de melanina protegendo o núcleo para evitar que radiação ultravioleta danifique o seu DNA. A melanogênese é o processo de formação da melanina, que a gente vai ver agora como ocorre. A gente tem no retículo endoplasmático rugoso a produção da enzima tirosinase, tá? Depois essa enzima é transferida para o complexo de Golgi, lá a tirosinase é associada ao lisossoma e secretada e ativada para dentro de uma vesícula. No melanossomo, a tirosinase converte a tirosina em eumelanina e felmelanina. Eumelanina e felmelanina são dois tipos de melanina que dão as várias tonalidades de cor de pele, cabelo, olhos e outros pigmentações no nosso corpo. Tá? Então a cor, a coloração da nossa pele, do cabelo, dos olhos, depende da quantidade de eumelanina ou de felmelanina, tá? Mas pode acontecer também do nosso corpo do corpo da pessoa não produzir a enzima tirosinase, tá? Se a pessoa tem deficiência na produção de enzima, tá? Algum problema inato na produção desse tipo de enzima, né? Não tem enzima, ou se produz a enzima, ela é falha, ela não funciona bem, não vai ocorrer a conversão da tirosina em eumelanina e felmelanina, e a pessoa será albina. Então, o albinismo clássico decorre da não produção da enzima tirosinase ou da produção de uma enzima que não tenha sítio ativo ou que não tenha possibilidade de metabolização da tirosina em melanina, certo? Melanina, então, tem função de dar cor à pele, proteger atuando como um filtro solar natural, também evita que a radiação ultravioleta penetre na pele, refletindo ou difratando esses raios. Diferença entre filtro solar físico e filtro químico. Tá? Então, a gente tem uma diferença básica. Os filtros físicos, começar pelos mais fáceis. Né? Geralmente as pessoas gostam do mais difícil. Eu gosto de começar pelo mais fácil. Então, o que são os filtros físicos? São também chamados de filtros inorgânicos ou de bloqueadores solares. Eles vão criar uma barreira física contra a radiação. São feitos de partículas minerais fotoestabilizadas, então essas partículas minerais, elas não reagem com a luz, elas são estáveis, e tem como primeira função proteger a pele por reflexão e dispersão dos fótons. Então o fóton vem na energia solar, bate no filtro físico e é refletido ou difratado. Né? Então ele bate e reflete. Então, esses filtros criam uma barreira física na pele, apresentam um amplo espectro de proteção, então essa reflexão reflete tanto radiação UVA quanto UVB e também reflete a luz visível. Tá? Para essa funcionalidade, são usados aí agentes químicos. Bom, o filtro físico ele tem uma grande desvantagem para algumas pessoas, que quando você passa o filtro físico, sua pele vai ficar clara, ela vai ficar aquela esbranquiçada. Tem gente que não gosta do esbranquiçado do filtro solar. Né? Então, o filtro
físico tem esse problema. Só que o branco, né, o branco reflete as outras cores, né? Você pode ver nas paredes brancas, elas têm o mesmo produto do filtro solar físico, né, que é o dióxido de titânio. Bom, explicados os filtros solares físicos, vamos agora entender os filtros solares químicos, tá? Filtro químico, também chamado de filtro orgânico ou de filtro solar, tem a função de proteger a pele por meio de reações químicas. Então, eles têm agentes orgânicos que absorvem as moléculas da radiação ultravioleta por reação fotoquímica e dissipam a energia ultravioleta incidente de calor. Para essa função são usados vários tipos de agentes, como o ácido paramino-benzoico, os cinamatos, as benzofenonas e outros. Essas moléculas dos filtros químicos geralmente são grandes moléculas. Tá? E elas têm cadeias ou anéis cíclicos ou ainda duplas ou triplas ligações. Essas duplas e triplas ligações, quando recebem a energia do fóton, elas se abrem, absorvem essa energia e dispersam essa energia por dentro da molécula. Então, é uma reação fotoquímica. Né? Vai receber a luz, essa luz vai mudar a conformação ou vai mexer nessas ligações duplas ou triplas, que são ligações mais fáceis de serem movidas, e vai absorver essa energia. Então, o filtro químico, ele, pelas suas moléculas grandes, ele basicamente absorve a energia da radiação ultravioleta, certo? Então, aqui a gente tem o funcionamento dos filtros físicos e químicos. Os filtros químicos vão absorver a energia do fóton e os filtros físicos vão refletir a energia dos fótons. Certo? Aqui a gente tem os principais ativos utilizados nos protetores solares. Tá? Nós temos aí o dióxido de titânio, que são os protetores inorgânicos ou os filtros físicos, que é uma composição bem branquinha, né? O espectro de ação dela é UVA e UVB, né? Reflete a luz, fotoestável, não absorvido sistemicamente e não há relatos de sensibilização. Então é um filtro físico perfeito para repelir a energia. Como o dióxido de titânio, nós também temos o óxido de zinco, que pode ser utilizado como filtro físico. Tá? Os protetores orgânicos, aí a gente já tem uma série de produtos com moléculas orgânicas grandes que vão absorver a radiação. Então, o primeiro deles é o PABA, ou ácido paramino-benzoico, que foi um dos primeiros ativos comercialmente disponíveis. Diversos casos de dermatite de contato estão relacionados ao PABA e fotoalergias são relatados fora do mercado. Tá? Cinamatos, como o oquitil-metoxicinamato ou OMC. O espectro de ação dele é UVB, é um protetor UVB dos mais utilizados nos Estados Unidos atualmente, o OMC. Temos os salicilatos, como o salicilato de homo-mentilo, que também tem um espectro de ação UVB, utilizado em associação com outros ativos para minimizar a fotodegradação. As benzofenonas, e aqui a gente tem um produto que é muito utilizado na farmácia de manipulação, que é a oxibenzona ou benzofenona 3, que protege aí o UVB e o UVA2. Ele é fotoinstável, é a benzofenona mais utilizada nos Estados Unidos também atualmente. Derivados de dibenzoilmetano, como a avobenzona, butilmetoxi de benzoilmetano, a avobenzona, que protege contra o UVA1, com forte absorção de UVA1, porém ele é fotoinstável. O ácido de canfor-sulfônico, ou mexoril, SX, protege contra o UVA, ele é hidrossolúvel e fotoestável. E o benzotriazolil tetrametil-butilfenol, também chamado de tinosorb-M. Tem um espectro de ação UVB e UVA,
fotoestável e bastante utilizado também em farmácias de manipulação. Então, esses são os principais ativos utilizados na proteção solar. Definindo FPS e FPUVA. Né? Vamos definir esses dois tipos de números, né? A gente entender o que significa FPS e FPUVA. Tá? Muitos países usam a medição de capacidade da proteção contra os raios ultravioleta. Chama-se PPD, ou Pigmented Persistence Darkening, ou Índice de Pigmentação Persistente, que pode ser medido por meio de testes in vivo ou in vitro. Nesse método, o elemento-alvo é a imediata oxidação da melanina, isso decorre da radiação UVA. O fator de proteção ultravioleta A, ou FPUVA, é feito pela razão entre a pigmentação persistente na pele protegida por um protetor solar em comparação com a pigmentação persistente na pele sem proteção. Então, você faz ali uma placa de pele, pode ser de pele de animal, como, por exemplo, uma pele de porco, tá? Que tem as camadas bem parecidas com a pele do ser humano. Você passa metade dela o filtro solar que você desenvolveu e a outra metade você deixa livre para receber a radiação UVA. E aí você vê a pigmentação persistente da melanina, ou seja, a oxidação da melanina após a exposição à radiação UVA. Se o seu filtro solar consegue proteger essa radiação, comparando com a parte da pele que está exposta sem o filtro solar. Já o fator de proteção solar, o FPS, né, do mesmo jeito da radiação UVA, vai se basear também na avaliação da pele, que é a pele protegida contra a pele não protegida ou com formação de eritema. Tá? Para o UVA, a gente olhou a oxidação da melanina. Para o FPS, né, a gente vai olhar o VB, ou seja, a formação de eritema, ou seja, aquele descamamento, ou aquela queimadurinha por cima da pele, né? Aquela pururuca. Então, a quantidade que utiliza, né, é centímetros quadrados para cada 2 metros. Então, 1 centímetro quadrado de filtro solar para cada 2 metros de pele, comparada a uma pele não protegida. O FPS, então, deve ser usado para avaliação da radiação ao UVB, uma vez que o eritema causado no cálculo é causado principalmente pela radiação UVB. Bom, como melhoria nas tecnologias, nós temos aí os filtros solares naturais, tá? Que é uma opção para os filtros solares convencionais. São os naturais, feitos a partir de óleos vegetais, extratos glicólicos, como alecrim, babosa, camomila, algodão, coco, gergelim e outros. Tá? Ou algum outro tipo de fluido que, assim como os filtros tradicionais, consigam absorver as radiações UVA ou UVB. As plantas, a gente tem que sempre pensar nas plantas como organismos que ficam expostos à radiação solar o dia todo. Né? Então, se está exposto à radiação o dia todo, né, alguma coisa tem que ter ali naquela planta para proteger a bendita planta da radiação solar. Né? E aí os pesquisadores acabam achando algum filtro solar na planta que não vai ser tão bom quanto os químicos e físicos convencionais, mas que auxiliam bastante na formulação. Tem como benefício a composição natural, mas podem não apresentar a mesma eficiência dos classificados como físicos e químicos tradicionais. Não possuem boa estabilidade, o que deixa mais vulnerável a pele a alergias. Podem ser utilizados como aditivos aos tradicionais, pois têm propriedades benéficas para a pele. Algumas novidades e tendências no mercado: protetores solares para todas as estações, né? Estão produzindo aí tipos de protetor solar para cada estação do ano, prescrição personalizada de acordo com o tipo de pele ou atividade física, né? Você tem aí médicos, dermatologistas que já utilizam da farmácia de manipulação para fazer esse tipo de prescrição personalizada, preparados para a prática de exercícios que são resistentes ao suor e à água,
combinados com bronzeadores, com efeito cosmético para a pele, com o emprego de nanopartículas nas formulações e com o uso de coloração para a pele também. Ainda tem outro campo utilizado na proteção solar, que são das roupas, né, materiais que usam o índice de fator de proteção ultravioleta, que é o FPU, no qual, nesse caso, mostra a porcentagem de filtragem que o tecido irá desempenhar. Tem também agentes utilizados oralmente para gerar proteção contra a radiação. Um deles é o beta-caroteno de origem vegetal, e o uso oral deve ser avaliado em pessoas que usam medicamentos para evitar possíveis interações medicamentosas. FPS 30 cremes de uso diário. Quando a gente fala de FPS 30, significa, primeiro, que esse FPS está relacionado com a proteção com ultravioleta B. Tá? Então, FPS 30, ultravioleta B. O 30 indica que, por exemplo, 10 minutos sem filtro solar equivalem a 5 horas com filtro solar. Então, 10 minutos vezes 30 equivale a 300 minutos, que é igual a 5 horas de proteção. Recomendação oficial dos órgãos de saúde é que o filtro tenha no mínimo 25 a 30 de fator de proteção solar. Existem filtros com fatores bem maiores, até perto de 100, porém vale notar que com uma concentração tão alta pode ocorrer irritação na pele. Você precisa de muita química para aumentar o FPS do produto, né? E geralmente isso não é muito bom. Quando a gente está em farmácia de manipulação, a gente não pode colocar FPS em filtro solar. Por quê? Porque o FPS é medido fazendo uma análise em vivo ou in vitro. Na farmácia de manipulação, você não faz a análise do seu lote, né? Você faz o produto e entrega para o seu paciente. Você não tem lote de filtro solar. Então, você pode fazer fórmulas tipo FPS 25, tipo 30, e não pode colocar no rótulo qual é o número que você está fazendo, né? E aí o dermatologista ele tem que estar ciente disso. Você não pode descrever o FPS sem fazer uma análise. Aqui a gente vê, né, o FPS, né, e a sua porcentagem de proteção, começando no zero, ele vai subindo exponencialmente e ele tende a chegar a 100%, mas o fator de proteção, por mais que você aumente, ele nunca vai ser 100%. Tá? Um filtro solar, quando você passa ele na pele, ele tem uma certa transparência. Alguma coisa acaba passando. Tá? Filtro solar, proteção mais que 100% ou 100%, seria você ficar dentro de uma caixa para evitar a radiação solar. Tá? E você não consegue 100% utilizando um creme ou um tipo de produto que vai ficar na pele e que é transparente. Você tende a bloquear a maior parte da radiação, mas nunca chega ao 100%. Por isso que não é interessante comprar filtros solares com FPS tão elevado. Você tem ali uma tecnologia muito alta, você tem uma quantidade de produtos químicos elevada, que pode causar algum problema na pele, tá? E a sua proteção não vai ser tão eficaz quanto a dos FPS com um número mais baixo. Que a gente tem áreas em que o filtro solar geralmente não é aplicado, né? As pessoas não aplicam filtro solar na orelha, nos pescoços, na testa, na região próxima aos olhos, né? E essas áreas ficam desprotegidas e acabam envelhecendo mais rápido essas áreas do que as outras. A gente tem no mercado também algumas opções de filtro solar com produtos conhecidos como 2 em 1, tá? Que é, por exemplo, creme hidratante com protetor solar. Isso facilita o uso cotidiano dos dois produtos. Tá? Se for usado de forma separada, deve-se atentar na ordem correta de aplicação. Na combinação hidratante e filtro solar, o ideal é aplicar o protetor depois do hidratante. Então, você aplica primeiro o hidratante, depois o protetor solar.
Tem também maquiagem 2 em 1, que já incorpora o filtro solar. Tá? Voltando então para a nossa situação problema, né, vamos agora responder as questões da Flávia. O que deve ter um protetor solar? Bom, deve ter compostos que sejam capazes de bloquear a radiação solar ultravioleta, que pode prejudicar a pele. Como a gente viu, as radiações UVA e UVB são as que penetram na pele e podem causar doenças. Assim, um bom protetor é aquele capaz de proteger a pele desses dois tipos de raios. Quais são os tipos de protetor solar disponíveis no mercado? A gente tem os filtros físicos e os químicos. Os físicos forçam os raios a refletirem, enquanto os químicos evitam que as radiações penetrem na pele, através de reações químicas. Um bom filtro pode ter esses dois efeitos, preferencialmente um mesmo produto. De quais tipos de radiações esse produto deve proteger? Radiações ultravioleta, as mais perigosas são a UVA, que é mais incidente na pele, seguida da UVB. Assim, um produto de qualidade protege principalmente da radiação UVA. A radiação UVC é bloqueada ainda pela camada de ozônio. Enquanto a gente tiver camada de ozônio, a gente está protegido ainda contra a radiação ultravioleta C. Qual deve ser o fator mínimo de proteção? De acordo com recomendações, né, de autoridades da saúde, o fator mínimo de proteção tem que ser de 25 a 30. Uma segunda situação, problema para a gente pensar. Então, o pai da Flávia trabalha na construção civil, recentemente notou o aparecimento de uma pequena mancha no rosto. Flávia questionou-se, então, se o protetor usado pelo pai tem baixa qualidade. Quais são os outros possíveis problemas para esse caso? Mancha do rosto nunca é bom sinal, a gente tem que olhar. O protetor solar pode ter realmente algum problema na qualidade, mas o que pode ser mais comum nessa situação é que José, por trabalhar na construção civil, está mais exposto ao sol, e as atividades que exerce o fazem suar de maneira mais intensa. Então é provável que com suor excessivo ele tenha que fazer mais reaplicações de filtro solar ao longo do dia. Se isso não acontecer, o protetor solar fica menos eficiente, sendo necessária uma maior frequência das reaplicações. Além disso, deve-se avaliar se o fator de proteção que o pai de Flávia utiliza está correto para as características da sua pele, pois o filtro solar pode estar baixo para o tempo de exposição ao sol. Então, com o aumento da exposição e provavelmente sem a proteção adequada, o aparecimento da mancha do rosto de José deve ser criteriosamente investigado. Existe a possibilidade aí de desenvolvimento de câncer de pele. Flávia, como profissional da saúde, recomenda que seu pai marque uma consulta com um dermatologista para a elucidação do problema o mais rápido possível. Bom, deixa eu começar aqui a nossa segunda parte da aula. Agora a gente vai fazer uma avaliação de um filtro solar, né, que a gente não vai poder fazer aula prática enquanto eu estiver de licença pela cirurgia. A gente vai falar um pouquinho sobre a fabricação de um filtro solar. Tá? Então vamos tentar avaliar uma formulação aqui, todo mundo junto. Tá? Então avalie a fórmula do filtro solar a seguir. O que a gente tem nessa fórmula? A gente tem, primeiro, matérias-primas. A primeira matéria-prima é o metoxicinamato de octila, 4,5 gramas, o que equivale a 7,5% da formulação. Esse produto é um filtro solar UVB. Segundo, nós temos benzofenona ou oxibenzofenona, 3 gramas, né, que equivale a 5% da formulação. É um filtro solar UVA, UVB. Temos aí o salicilato de octila, 1,8 gramas, 3%, que é um filtro solar
UVB. Temos o GAI45TS, que é uma dispersão de dióxido de titânio, que é um filtro solar físico. Tem 3 gramas dele, o que equivale a 5% da formulação. Então, a gente tem esses nomes aí, pessoal, GAI45TS, que é o dióxido de titânio, só que disperso, a gente tem esses nomes comerciais, tá? Fiquem atentos, caso um dia vocês trabalhem com esses produtos. Temos aí o butil-hidroxitolueno, ou BHT, 0,03 gramas ou 0,05%, que é um antioxidante, conservante antioxidante. Temos os triglicérides do ácido cáprico ou caprílico, 1,8 ml, que equivale aí a 3%. Os triglicérides são emolientes. Uma cera autoemulsionante cristal, 6 gramas ou 10%, que é uma cera emulsionante. Olivem, 1,2 ml, 2%, é um emoliente. O gel de carbopol, 6 ml, né, 10%, que é um veículo. Propileno glicol, que é um umectante, 3 ml, 5%. E o ácido diamino tetracético, etileno diamino tetracético, que é o EDTA, que é o nosso quelante, agente quelante. Então, nós temos aqui um conservante antioxidante e um quelante. Essa formulação de filtro solar ela é bem completa. Tá? Ela tem muita coisa, muito produto, e ela é muito boa, essa formulação, porque ela é bem completa e é um gel premium. Está vendo aqui o gel de carbopol e cera emulsionante. Gel premium. Além disso, tem o Germal 115, que também é chamado de imidazole de nil ureia, tá? 0,06 gramas, 0,1%. Ele é um conservante antimicrobiano ou microbiológico. Temos o Fenonip, 0,3 ml, 0,5%, que também é uma fase conservante. E além disso, nesse filtro solar, nós temos 2 silicones. O DC9040, 1,8 ml, 3%, que é um espalhador que dá a sensação de toque seco, e um silicone DC245, 3 ml, 5%, que é um emoliente difusor. Além disso, temos água destilada, né, em quantidade suficiente para 60 ml, o QSP teórico 24,45, 40,75% de água. Também é um veículo. Alguns materiais utilizados: pipetas graduadas, pipetas de 2, de 5, de 10 ml, beckers graduados, balança, banho-maria, termômetro, pHmetros e frascos para guardar o produto no final. Bom, a elaboração do filtro solar. Primeira coisa, pesar os produtos. Então a gente pesa aqui 4,5 gramas de metoxinamato de octila para fazer a fase oleosa, ou seja, os produtos que são lipossolúveis, que são solúveis na fase oleosa, são eles o metoxinamato de octila, coloca no becker de 100, a benzofenona, o salicilato de octila, o GAI45TS, o BHT, os triglicérides do ácido cáprico e caprílico, todos têm que ser pesados ou medidos e colocados nesse becker de 100 ml, a cera autoemulsionante e o Olivem 300. E a gente tem a nossa fase oleosa. Depois nós temos a fase aquosa, né, que é o gel, nós medimos o gel, depois o propileno glicol e o EDTA. Aquecimento e mistura. Pegamos os 2 beckers, o da fase aquosa e da fase oleosa, colocamos no banho-maria até chegarem a 70 graus. A gente olha isso com o auxílio do termômetro. Vertemos o becker da fase aquosa em cima da fase oleosa, deixamos resfriar até 40 graus Celsius, tá? E depois que ele está resfriado, nós adicionamos as outras etapas. A quarta etapa são os agentes antimicrobianos, Germal 115 e Fenonip. Então a gente adiciona o Germal, depois o imidazole de ureia, né? E aí, por último, o Fenonip.
Depois colocamos os silicones e finalizamos. Medimos aí o silicone 90-40, o DC 245, tá? Colocamos todos no becker principal, né? Ajeitamos ali, misturamos e vamos ajustar o pH entre 6,5 e 7,5. Tá? Nessa etapa também a gente pode colocar a fragrância. Né? A gente pode colocar a fragrância no produto. Então era isso. Muito obrigado pela atenção. Terminamos aqui nossa apresentação sobre filtros solares. Então, pessoal, alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem falar sobre filtro solar que eu deixei passar? Professor, o filtro solar, então, mais baixo, com FPS mais baixo, 30, ele seria o mais recomendado, então? Seria mais recomendado. Ele tem uma quantidade menor de produtos químicos e a proteção dele é tão eficiente quanto os de filtro solar com fatores mais elevados. Né? O negócio é que você vai ter que você vai ter que fazer a reposição desse filtro com mais frequência. Então, o filtro solar, o número, ele se refere mais a tempo de exposição ao filtro do que proteção em si, porcentagem de proteção. Muita gente acha que o filtro 30 protege 30%. Não é bem assim. O filtro 30, ele protege quase 100% contra as radiações. Só que você tem que repor ele mais rapidamente do que um filtro 60, por exemplo. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Toda vez que chega nessa aula, o pessoal que trabalha em drogaria e que vende filtro solar fica meio em dúvida com relação a isso. Mas, professor, eu indicava sempre o filtro 100, 120, sei lá o que, para o cliente, né? É aquele mais caro. Agora você vem e me fala que o efeito é praticamente o mesmo, como é que eu fico, né? Então, tenha consciência daquilo que você está vendendo e você pode oferecer filtros, né, de FPS 30 para clientes mais com poder aquisitivo menor, né, que você vai ter a garantia de uma proteção boa ainda para aquele cliente. Tá? Explique para ele que ele precisa repor esse filtro solar caso ele esteja numa piscina ou que ele esteja numa atividade física, suando muito. Então, mesmo que seja um filtro solar de alta proteção, de FPS alto, né, ele precisa repor caso ele esteja aí em algum processo de piscina ou de sudorese. Professor, agora os filtros solar, eles estão colocando mais, tipo, eu não sei como que fala, princípios ativos que ajudam, tipo, envelhecimento, ácido hialurônico. Isso. A tecnologia de fabricação vem aumentando, né? Então, produtos que vão rejuvenescer a pele, produtos 2 em 1, igual eu falei, que vão ajudar a hidratar a pele, que vão ajudar a rejuvenescer a pele, já estão sendo pensados, né? Cada dia surge aí novas vertentes do cosmético, né? O ácido hialurônico é o queridinho da vez. Todo mundo quer ácido hialurônico na cara, né? Mas tem que saber usar, senão não funciona bem. Tem que saber formular bem. Tem os nanocosméticos, né? Isso, nanopartículas, né? As nanopartículas são partículas bem pequenininhas, né? E tem que ser usadas com cuidados para não cair na corrente sanguínea, né? Senão pode entrar na corrente sanguínea e causar problemas sistêmicos no sistema sanguíneo da pessoa. Nanopartícula é muito interessante, mas tem que ser trabalhado com bastante cuidado também. Essa seria a desvantagem dos nanocosméticos, né? Absorção pelo sangue, né? Você entrar na corrente sanguínea seria uma desvantagem.